Fala galera, na aula de hoje eu quero ensinar você a rodar o seu código todo dia, sempre que você ligar o seu computador, toda semana, ou seja, garantir que o seu código vai rodar quando você precisar, de forma automática, sem você precisar fazer nada, só configurando uma única vez. Então vem comigo que isso aqui é um passo a passo bem interessante. Isso que eu vou ensinar nesse passo a passo aqui vai funcionar para o Windows. Se você tiver Linux ou Mac, eu recomendo que você procure uma ferramenta parecida com a que eu vou usar aqui. Aqui eu vou usar o agendador de tarefas do Windows. O que essa ferramenta faz? Basicamente, ela permite com que você agende uma tarefa, como o próprio nome já diz, para ele rodar com determinada frequência, diariamente, sempre que você ligar o computador, toda semana, em determinado dia da semana, em determinado horário, todo mês e assim vai, beleza? Se você estiver usando Mac ou Linux, procure alguma ferramenta que faça parecido dentro desses programas, beleza? Bom, então vamos lá que você vai ter que seguir um passo a passo aqui um pouco diferente e o mais interessante é que esse processo que eu vou te ensinar aqui, você não precisa ter um arquivo executável, você pode só ter o seu arquivo Python normal no seu computador e colocar ele para rodar dessa maneira, beleza? Então vamos lá para o passo a passo. Bom, esse código que você está vendo aqui atrás de mim é um código de um mini curso onde a gente basicamente faz uma análise de uma base de dados e dispara um e-mail. Então se você quiser acessar esse mini curso para aprender a fazer isso, analisar uma base de dados com Python e disparar automaticamente um e-mail, eu vou deixar o link na descrição para se você quiser pegar, aprender e a construir isso daqui, beleza? Mas esse passo a passo que eu estou te ensinando agora, ele vai funcionar para qualquer programa, qualquer arquivo Python que você tem. Então pode ser esse código que eu estou usando ou um código que tenha no seu computador. Tanto faz, beleza? E aí basicamente o que você vai fazer é o seguinte, você não vai ter que editar nada no seu programa Python. O primeiro passo é você só garantir que o seu programa do Python está funcionando, beleza? Então se você chegar aqui, por exemplo, aqui no seu programa, no arquivo dentro do PyCharm, clicar com o botão direito e executar, rodar, ele tem que funcionar normalmente. A mesma coisa para se você estiver usando, por exemplo, o Anaconda Jupyter. Se você tiver no Anaconda, quando você rodar o código, ele tem que funcionar todo de uma vez só. Um ponto importante, se você estiver usando o Jupyter junto com o Anaconda, para funcionar esse nosso passo a passo, você precisa de um arquivo .py, que é a extensão padrão do Python. Só que os arquivos do Jupyter, como eu vou te mostrar agora, esse arquivo daqui, ele não é um arquivo .py, ele é um arquivo .ipynb, ou seja, ipynb, que é um arquivo do notebook do Jupyter. Para você transformar, por exemplo, esse código aqui num código que seja .py, você vem aqui ó, em File, pode pegar o seu arquivo do jeito que ele tiver, clica em File, Download As, e aí aqui ó, python.py. Aí esse vai ser o código que você tem que garantir que ele, quando executar, ele vai funcionar de uma vez, beleza? Por quê? Porque o agendador de tarefa basicamente vai fazer isso. Ele vai pegar o Python que está instalado no seu computador, vai pegar esse código e vai mandar o Python executar esse código. Então esse código tem que estar funcionando. Beleza. Primeiro passo feito, você agora tem um arquivo .py rodando e funcionando numa boa. Só para você ver o resultado aqui no meu caso, ele vai disparar automaticamente um e-mail. Olha, esse e-mail daqui, ó. Tá vendo? Relatório de vendas por loja. E aí nesse relatório de vendas vem lá uma análise de faturamento, quantidade de produtos, ticket médio e assim vai, beleza? É isso daqui que esse nosso código Python está fazendo automaticamente, analisando uma base de dados e disparando aquele e-mail. Show de bola! Agora, a gente vai agendar essa tarefa. Como? Abre o agendador de tarefas do Windows, tá vendo? Agendador de tarefas. Quando você abrir o agendador de tarefas do Windows, ele vai exibir para você aqui ó, várias tarefas que automaticamente algum outro programa, alguma outra coisa que você instalou no seu computador já agendou. O que você quer fazer é criar uma tarefa básica, tá vendo? Esse primeiro item aqui, ó, criar tarefa básica. Então esse é o primeiro passo, clica lá em criar tarefa básica. Show! Aí ele vai abrir essa tela daqui e você coloca o nome da sua tarefa. Por exemplo, eu vou colocar aqui o meu teste agendador. Mas aí você coloca o nome que vai ser intuitivo para essa tarefa e você pode colocar uma descrição dentro dela. Tanto faz, pode escrever o que você quiser aqui dentro. Avançar. Aqui no disparador que é importante. Aqui você vai escolher qual é a frequência em que isso vai ser executado. Então, por exemplo, se você quiser que seu código seja executado diariamente, você vai selecionar diariamente. Semanalmente, e aí você vai poder escolher o dia da semana e assim vai. Mensalmente, mesma coisa, vai poder escolher quando e assim vai. Uma única vez, ou então você ao iniciar o seu computador ou ao fazer login. A única coisa que eu falo para você é que é o seguinte, se você, por exemplo, quer que o seu código seja executado meio-dia e todos os dias você no seu trabalho está com o computador ligado ao meio-dia, pode marcar diariamente, semanalmente, mensalmente. Por que eu estou falando isso? Porque
esse agendador de tarefas ele não vai ligar automaticamente ao seu computador, rodar o código e depois desligar o seu computador. Ele precisa que uma condição seja satisfeita, que é o quê? O seu computador tem que estar ligado e ele tem que estar aberto, beleza? Ele não pode estar bloqueado, hibernando, nem nada do tipo. Então, se você for marcar diariamente, semanalmente, mensalmente, eu só recomendo que você coloque um horário em que muito provavelmente você vai estar com o seu agendador, com o seu computador ligado ou usando até o seu computador para trabalhar, para fazer alguma outra coisa. Beleza? Bom, Lira, mas eu não quero fazer isso. Eu quero que sempre que eu iniciar então o computador, ele rode o meu código. Aí você coloca aqui em ao iniciar o computador e a gente vai ter que fazer, nesse último caso aqui do iniciar o computador, a gente vai ter que fazer uma pequena alteraçãozinha de um pequeno probleminha, vamos colocar assim, que tem no agendador de tarefas para a gente poder resolver. Vamos primeiro colocar diariamente, depois eu faço um exemplo com iniciar o computador. Então eu vou colocar aqui, ó, diariamente. Aí eu vou clicar em avançar. E aí aqui no diariamente ele vai pedir, olha, qual é a data que você quer que eu comece, qual o horário que você quer que eu coloque e repete isso a quantos dias. Eu quero executar todo dia, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias e assim vai. Então, no meu caso, eu estou gravando esse vídeo ó, no dia 10 de junho, tá vendo? Então, eu vou colocar para ele iniciar isso amanhã. No dia 11 de junho ele vai começar e eu vou deixar às 11 horas da manhã. Então, eu só tenho que garantir que o meu computador vai estar ligado às 11 horas da manhã. E ele vai repetir isso todo dia. Pronto, clico em avançar. Agora, vem o passo a passo mais importante. Aqui, você vai selecionar a opção iniciar um programa, que você quer que ele rode o seu código em Python. Então, eu vou clicar em avançar. E aí aqui você vai ter que preencher essas 3 informações, as 3 vão ser importantes. Aqui em cima, nesse primeiro item, é o programa que você quer rodar. O programa que você quer rodar não é o seu código em Python. O programa que você quer rodar é o Python do seu computador. É onde está instalado o Python no seu computador. Só que repara o seguinte, no caso do PyCharm, quando você cria um projeto no PyCharm, ele pode criar um ambiente virtual, em que vai ter um Python instalado dentro dele, ou ele pode usar o Python padrão que está instalado no seu computador. O que é importante é que você selecione aqui o Python que o seu código usa. Então, por exemplo, no meu caso, esse arquivo gabarito.py, ele está usando o Python que está instalado dentro do ambiente virtual, tá vendo? Tem um ambiente virtual aqui dentro. Se você não sabe o que é um ambiente virtual, eu vou deixar um link de um vídeo aqui embaixo te explicando o que é um ambiente virtual e como funciona. Tá? Mas dentro de um ambiente virtual sempre tem uma instalação padrão do Python. Então aqui, ó, aqui tem uma instalação padrão do Python. Cadê aqui o python.executável, tá vendo? Esse é o arquivo que eu vou ter que selecionar para ele. Então, ó, dentro do projeto Python minicurso, eu vou ter que pegar a instalação do Python.executável, né, exe, que o meu código está usando. Ah, Lira, mas no meu caso eu uso o Anaconda. Bom, o Anaconda é só você chegar aqui ó, e escrever ó, prompt Anaconda, tá vendo? Ó, Anaconda prompt. Quando você abre o Anaconda prompt, ele te mostra onde está instalado, ó, usuários João P. Então eu vou abrir essa pasta no meu computador para você visualizar. Olha só, vou abrir aqui ó, meu computador, disco C, usuários, tá vendo? Ó, usuários João P. Aqui dentro tem um Anaconda, ó, Anaconda 3, tá vendo? Dentro do Anaconda 3 tem o arquivo Python, que é o meu executável, tá aqui, ó, python.executável, aqui, ó, python.exe. Esse vai ser o arquivo que você vai ter que executar, beleza? Então, por que eu estou explicando isso tudo? Porque aqui, dentro desse pedaço, onde você vai selecionar o programa que você quer que ele execute, aqui você vai ter que selecionar o executável do Python que o seu código usa para funcionar. Se ele usa a instalação padrão do seu computador, você seleciona o python.executável padrão do seu computador. Se ele usa um executável dentro de um ambiente virtual, você tem que selecionar esse executável do ambiente virtual, beleza? Então vou lá, procurar. E aí no meu caso ele está usando dentro de um ambiente virtual. Então eu vou ter que entrar na pasta Python minicursos dentro do ambiente virtual. Então é exatamente isso que eu vou fazer, ó. Aqui, ó, dentro dos projetos do PyCharm, Python minicurso, ambiente virtual, scripts, e aí eu vou lá selecionar o python.executável, tá vendo? Abrir. E aí ele vai colocar lá o caminho desse arquivo. E aí aqui no argumento, ou seja, adicione argumentos, aqui que você vai colocar o arquivo que você quer executar. Então, ó, por exemplo, no meu caso, esse arquivo, como eu falei, ele está dentro dos projetos do PyCharm, ó, Python minicurso. Então tá lá, ó, usuários, isso é onde está no meu computador. No seu computador vai estar em outro lugar. João P, e aí vai ter aqui, ó, PyCharm Project, que são os projetos do PyCharm. E aqui dentro tem a pasta Python minicurso, tá vendo?
Python minicurso, mesmo nome. Entrei nela. E aqui está o meu arquivo gabarito.py. E aí, nesse primeiro campo daqui, adicione argumento, você vai colocar o nome do arquivo. Então, gabarito.py. Esse aqui é só o nome do arquivo, beleza? E aqui embaixo, em iniciar em, você vai colocar o local onde está esse arquivo. Então, eu quero executar o gabarito.py. Aonde está o gabarito.py? Você vai ter que colocar o local dele aqui. E aí, qual é o local dele? Você pode clicar com o botão direito nele, vir em propriedades, e aí ele vai te mostrar aqui, local, tá vendo? Local, você copia isso aqui. É só você copiar esse local, Ctrl C, e aí vem aqui no agendador de tarefas e pá, cola esse arquivo aqui embaixo. Beleza? Avançar. Pronto. Feito isso, você pode clicar em concluir e a sua tarefa vai estar agendada. Lira, como que eu sei que a minha tarefa está agendada? Você vai chegar aqui embaixo, vai encontrar a sua tarefa, teste agendador, tá vendo? E ele vai dizer, pronto, todos os dias às 11 horas. E aí, depois que você agendou a sua tarefa, minha recomendação, faz um teste com ela. Como assim, Lira? Faça um teste com ela. Olha, vem cá nela e clica em executar. Se você clicar em executar, ele tem que acontecer isso daqui, Ele tem que abrir o executável do Python e tem que rodar o seu código. Sempre que você rodar esse seu código, olha só, no meu ele demora um pouquinho para rodar, ele vai imprimir várias coisas e depois vai disparar o meu e-mail. Então, acompanha comigo aqui, Imprimiu várias coisas, disparou o e-mail. Vamos ver se ele disparou realmente o e-mail? Vamos entrar lá na caixa de entrada. Puxei aqui a caixa de entrada, estava vazia, vamos atualizar para ver se chega um e-mail novo. Tananana, tananana, tananana. E aí pronto, demorou para chegar um pouquinho, mas chegou lá o meu e-mail, tá lá o relatório de vendas por loja. Então, 11h19, eu acabei de rodar o código, 11h20, então chegou direitinho. E tá lá, tudo aqui a minha tabelinha, tudo analisado e assim vai. Então agora, muito provavelmente, se eu tiver com o meu computador ligado às 11 horas da manhã, no dia de amanhã, ele vai rodar esse código automaticamente, vai disparar e assim vai. E aí no dia seguinte a mesma coisa, no dia seguinte a mesma coisa, no dia seguinte a mesma coisa. E repara que é o mesmo processo para se você quiser diariamente, semanalmente, de 2 em 2 dias, mensalmente e assim vai. Então qualquer tarefa que você tenha de forma repetitiva, você pode usar isso daqui para executar. Agora eu vou entrar numa parte onde eu vou te ensinar, primeiro, a fazer um pequeno ajuste quando você quiser usar o agendador de tarefas para rodar o seu código sempre que você iniciar o seu computador e também para você aprender a tratar erros, caso dê algum erro nessa tarefa que você agendou. Então eu vou clicar nessa tarefa aqui, que a gente executou manualmente, e vou clicar em finalizar, só para finalizar ela manualmente também, né? A gente executou ela manualmente, vamos finalizar manualmente. Pronto, finalizei. Agora eu vou criar uma nova tarefa básica. Então vou lá, criar tarefa básica, mesmo procedimento. Vou colocar aqui, nova tarefa, só para a gente colocar um outro nome. E aqui, ao invés de selecionar diariamente, semanalmente, mensalmente, eu vou selecionar ao iniciar o meu computador. Ou seja, sempre que eu ligar o meu computador, eu quero que ele execute esse código. E eu vou clicar aqui em avançar. E aí, mesmo processo, ele vai pedir para iniciar um programa, você vai clicar em avançar, você vai selecionar primeiro o seu executável do Python. Então, eu vou lá, primeiro no meu executável do Python, tá vendo? Depois, você vai colocar aqui o nome do arquivo, gabarito.py. E depois você vai colocar aqui o local do arquivo. Mesmo procedimento que a gente fez antes. Python minicurso, botão direito no gabarito, propriedades, e copio esse pedaço aqui. Copio o local do arquivo e coloco ele lá no agendador de tarefas. Perfeito. E aí você deve imaginar, olha, Lira, beleza, se eu clicar em concluir vai funcionar. A minha tarefa vai estar lá agendada aqui, cadê a minha nova tarefa? Nova tarefa está aqui, agendada, então vai funcionar numa boa. Só que não. Por que ele não vai funcionar numa boa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão, vou clicar aqui nessa tarefa, né, selecionar ela, eu vou clicar em propriedades e você vai ver o porquê não. Pelo seguinte, porque por padrão, quando você seleciona que eu quero executar uma tarefa sempre que eu iniciar o meu computador, ele, executar somente quando o usuário estiver conectado. E eu não sei se você já reparou, mas quando você liga o seu computador no Windows, ele primeiro liga o computador e depois você faz login no seu usuário. Então, ele vai tentar executar a tarefa antes de você fazer login no seu usuário. E isso não vai funcionar, vai dar bug. E aí, como que eu sei que vai dar bug? Se você olhar o histórico da tarefa, ele vai te mostrar aqui o histórico caso tenha algum erro. E aí, como eu não vou conseguir reproduzir um erro aqui para você, eu já deixei pronto uma tarefa em que eu fiz exatamente isso. Eu coloquei para ela inicializar junto com o computador e depois para ela rodar, para você ver como que isso vai aparecer. Então, vou fechar essa tarefa aqui e vou abrir uma tarefa que eu tenho no meu computador, em que eu sei que ela deu problema já antes, beleza?
Então, ó, vou vir aqui e vou clicar em propriedades, só para te mostrar o histórico, como que isso vai aparecer. Pronto, ó. Olha como é que aparece no histórico. Se você tentar simplesmente colocar esse iniciar tarefa, ele vai mostrar aqui uns avisos, olha só. O agendador, olha só esse aviso aqui, ó. O agendador de tarefas não iniciou a tarefa teste Python, pois o seu usuário, olha lá, o seu usuário, cadê? O seu usuário não estava conectado quando as condições de inicialização foram atendidas, tá vendo? Então ele inicializa o computador, mas não rodou seu código por causa disso. Por que eu estou te mostrando essa tela? Dois motivos. Primeiro, eu te explicar por que a gente vai ter que fazer um pequeno tratamento nessa de inicialização, beleza? Quando você quer que seu código rode sempre que iniciar o computador. Segundo, para caso você tenha algum outro problema, pô, Lira, minha tarefa não executou, eu quero conferir se a minha tarefa executou ou não, eu quero conferir se tem algum problema. Cara, você vem na tarefa e olha o histórico dela, que ele vai te mostrar aqui, ó, tudo que aconteceu, olha só. Tudo o que aconteceu com a sua tarefa, todas as vezes que ela tentou ser executada e assim vai, ele vai te mostrar aqui dentro do histórico e aí você vai olhando as mensagens que ele vai te dando para ver qual foi o erro que possa ter dado ali dentro. Beleza? Bom, então vamos agora corrigir esse erro. Como que a gente faz para corrigir esse erro? Vou voltar lá para minha tarefa, ó, nova tarefa, e eu vou vir em propriedades. E aí aqui em propriedades você tem que mexer aqui, ó. Dentro de disparadores, ele vem ao inicializar sistema. Você edita esse cara. Por quê? Quando você for editar esse cara, ele fala, ó, ao inicializar o sistema, eu quero executar esse código. Só que eu não quero executar ele assim que eu inicializar o sistema. Eu quero atrasar. Então, por exemplo, eu vou mandar a tarefa esperar 15 minutos. Então, eu vou ligar o computador. 15 minutos depois de você ligar o computador, aí sim ele vai rodar esse código. Ou você pode diminuir, colocar ó, 1 minuto, 30 minutos, 1 hora, assim vai. Então, tanto tempo depois de inicializar o computador. Por que isso é importante? Porque, se, por exemplo, se você colocar 15 minutos, vai dar mais do que tempo suficiente para você conseguir fazer o login no seu computador, começar a fazer suas coisas, e aí daqui a 15 minutos ele, pum, roda a sua tarefa, e como você já vai estar com o computador aberto, já desbloqueado, isso vai funcionar numa boa. Beleza? A outra solução, claro, seria você colocar diariamente, semanalmente, mensalmente, e assim vai, assim como eu expliquei para vocês. E aqui tem algumas outras coisas, tá vendo? Que vocês podem configurar se vocês quiserem, algumas configurações mais avançadas. Não é o objetivo aqui do vídeo, mas, enfim, acho que vale a pena pelo menos eu comentar com vocês disso. Então vou dar um ok aqui, e aí agora sim. Agora que eu editei e coloquei a tarefa para atrasar 15 minutos, se eu desligar meu computador agora e ligar de novo, ele vai rodar essa tarefa. Toma só um cuidado, se você quer que a tarefa seja executada todo dia, é melhor você usar o diariamente do que o inicializar o computador. Porque tem muita gente que pensa assim, pô, eu já tenho que ligar o meu computador todo dia para trabalhar mesmo, então todo dia quando eu ligar o computador, eu vou querer que ele execute aquela tarefa. Só que qual é o problema de você fazer isso? O problema de você fazer isso é que imagina que você teve que reiniciar o seu computador no meio do dia. Se você tiver que reiniciar o seu computador no meio do dia, ele vai executar de novo aquela tarefa, porque ele não executa só uma vez por dia, ele executa sempre que ele inicia a tarefa, beleza? Aí alguns de vocês vão perguntar, Lira, mas tem como eu bloquear isso? Você teria que no seu próprio código Python tratar isso de alguma forma, registrar a informação do último dia que ele executou o código em algum lugar, em alguma base de dados, em alguma planilha, algum arquivo, alguma coisa. Mas enfim, se você quiser usar esse inicializar a tarefa para só executar uma vez por dia, aí você vai ter que tratar isso no seu código de alguma outra forma. Então, no geral, se você quer diariamente, eu recomendo que você use o diariamente. Se você quiser semanalmente, eu recomendo que você use semanalmente. Se você quiser sempre que ligar o seu computador, usa o inicializar sistema. Beleza? Bom, galera, sei que ficou um vídeo longo para um passo a passo, digamos assim, simples, mas eu espero que eu tenha conseguido tratar, eu tentei tratar aqui vários casos diferentes, beleza? Espero de verdade que você tenha gostado. Se você quiser construir esse código que eu usei aqui do meu mini curso, para você aprender a analisar uma base de dados, enviar e-mail automaticamente. Tem no link aqui da descrição, você vai ver que tem um link lá do mini curso, você pode pegar e usar ele. E é claro, eu não falei até agora, mas se você chegou até aqui no vídeo, eu imagino que esse vídeo tenha te ajudado. Então, cara, faz o seguinte, clica no botão de curtir o vídeo e se inscreve no canal, porque isso ajuda a gente a crescer cada vez mais o canal e ajudar cada vez mais pessoas e a produzir mais conteúdos para vocês. Beleza? Grande abraço e até a próxima!